Olá a todos, estou gravando outro vídeo aqui para a gente continuar falando sobre o assunto dos solos. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre degradação dos solos. Geralmente o uso intenso do solo pela atividade agrícola, pela pecuária, pela mineração, acaba gerando grandes processos erosivos. Tá? Nós temos dois processos erosivos que são vistos, né, a olho nu, assim, com facilidade. São as chamadas ravinas e as vossorocas, ou bossorocas. Alguns livros tratam como bossorocas, mas vossorocas é o mais usual. O que são esses processos? Geralmente eles estão relacionados ao escoamento superficial e subsuperficial, ou escoamento interno da água, tá bom? Escoamento subterrâneo da água. Por exemplo, a ravina ela é provocada pelo escoamento superficial da água. A água cria valas no solo. Geralmente quando está chovendo, se você observar, a água encontra caminhos, né? Quando o solo não é impermeável, ou seja, quando o solo ainda está exposto, a gente pode observar que formam algumas valas por onde a água acaba circulando ali durante as chuvas. Então essa água que vai circulando ali vai cavando, né, aquele solo e vai formando as chamadas ravinas, que são pequenas valinhas que acabam gerando no solo. A vossoroca é a infiltração da água e ela começa a correr o solo por dentro, então acaba se abrindo grandes buracos. Tá? É muito comum a gente ver em áreas próximas a fazendas que tiveram grandes alterações do solo, grande retirada de vegetação, formarem grandes vossorocas. E essas vossorocas acabam gerando grandes deslizamentos às vezes, tá bom? Então é sempre importante estar relacionado a esse processo. Ravina, escoamento superficial, vossoroca, escoamento interno, subterrâneo, tá bom? Outro detalhe, existem práticas, né, para você tentar conservar esses solos, e nós vamos tratar de algumas delas aqui, tá? Mas é importante também pensar que muitos solos estão degradados por causa do uso intensivo deles, tá? Muito agrotóxico nas plantações, muitos fertilizantes químicos, e esses fertilizantes químicos que acabam sendo utilizados para gerar novos nutrientes para aquele solo, acabam não gerando esses nutrientes, tá? A gente sempre tem que pensar no solo em três aspectos, tá? Três aspectos principais: os aspectos físicos, químicos e biológicos, porque muitas das vezes quem vai tratar daquele solo só pensa no aspecto químico. Eu jogo ali geralmente calcário para recuperar o nutriente e pronto, acabou. Mas não é isso. O solo ainda é formado pela relação entre os organismos. Tá bom? Inclusive na região serrana, quando ocorreu aquela tragédia lá das grandes enchentes, o solo ficou com uma grande camada de argila que desceu dos morros. Então, muitas pessoas começaram a tentar tratar aquele solo ali o quê? Colocando fertilizante. E viram que aquilo ali não nascia. Então eles começaram um processo de vamos plantar um amendoim e deixa aquele amendoim morrer ali naquele solo, para que aquele amendoim ali vire adubo. Ou seja, para aquele amendoim ali gerar micro-organismos no solo. Ou seja, pensem sempre no solo em três aspectos, tá? Físico, químico e biológico. Ação das chuvas e sol, né? Vento, que é o aspecto físico. Químico, os nutrientes que são necessários para o solo sobreviver. E os micro-organismos, que é a parte biológica do solo, que acaba sendo também muito importante para a geração de vida ali naquele processo. Então, pensando nesses itens, nós temos algumas práticas que elas buscam a conservação dos solos, ou seja, evitar que os solos caiam, evitar que os solos entrem com processos erosivos, evitar que os solos percam nutrientes. Vou tratar de algumas aqui de forma rápida e bem objetiva. Rotação de cultura. Você separa o seu solo em algumas partes e você vai dividindo as plantações dentro desse solo. Tá? Por quê? Cada item agrícola ele precisa de um nutriente específico. Então, se eu vou trocando eles de local, eu acabo tendo a recuperação daqueles nutrientes específicos de cada planta, à medida que eu vou trocando elas de posição. Então, a rotação de cultura é uma prática muito utilizada. Ela é uma prática importante. Associada a ela, nós temos o chamado pousio, que é quando você deixa o solo em descanso. É uma rotação de cultura, só que alguns pedaços do solo ficam em descanso. Em descanso, ele acaba recuperando o nutriente até muito mais rápido do que quando você está usando na rotação de cultura. Então, são duas práticas muito importantes para a recuperação de nutrientes. Rotação de culturas e pousio. Uma outra prática também que é muito interessante é a adubação orgânica, que é você pegar restos de vegetais, tá, e utilizá-los no solo. Mistura ele no solo e aquilo ali acaba recuperando os nutrientes. Nós temos um processo também interessante sendo feito no Brasil e até em alguns locais do mundo, que é o processo chamado de agrofloresta. O que é agrofloresta? É você utilizar aquele espaço ali
para explorar economicamente, ou seja, uma atividade agrícola, mas você, ao mesmo tempo, você cultiva itens da floresta, ou seja, árvores que têm características de floresta. Isso acaba tornando aquele local uma agrofloresta, ou seja, é um desenvolvimento sustentável, ou seja, você está explorando o território, mas ao mesmo tempo você tem a recuperação daqueles nutrientes. Reparem que as florestas geralmente elas se autossustentam, então elas acabam ajudando na recuperação dos nutrientes daquele solo. Duas outras práticas, que aí elas estão mais relacionadas aos processos erosivos e também ao cultivo em áreas montanhosas. Reparem que para você cultivar em áreas que têm montanhas, acaba sendo muito mais difícil do que você cultivar em áreas planas. Nas áreas planas você utiliza tratores e tudo mais, mas nas áreas de montanha isso acaba sendo mais difícil. Então nós temos dois processos que acabam facilitando isso. Um é o chamado terraceamento, tá? Que é como se você fizesse escadas no solo, né? Assim a água vai circular com menos velocidade naquele solo, então ele vai acabar arrastando menos material. E nós temos as chamadas curvas de nível. Geralmente curva de nível a gente vê em mapa topográfico, tá? Que a representação da altitude é feita por curva de nível. Mas em alguns locais eles plantam com curvas de nível, tá? A região serrana do Rio de Janeiro é um bom exemplo disso, tá? Essas curvas de nível fazem com que os nutrientes fiquem depositados nelas. Tá? E a água circule também com menos velocidade. Então são processos que acabam evitando a erosão, tá bom? Tentei ser rápido aqui para falar sobre as formas de conservação do solo, tá bom? Qualquer coisa, procurem aí, pesquisem mais sobre isso, que é um assunto também importante, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.